É isso aí, gente. Vamos agora para o capítulo 3. Eu estou aqui na pegada, gravando em sequência. Você está aí maratonando, assistindo, cada dia está assistindo um. Eu não sei qual é a sequência que você está estudando Mordecai. Eu estou te falando aqui que a pegada não está fácil não, porque tem muito versículo para ler. E eu achei que o episódio passado ia ser mais curto que o primeiro, mas não foi. Porque eu desprezei o fato, porque a gente tem muito versículo para ler. Mas não desanima não, tá bom? Eu não sei como é que você curte, como você estuda, né? Tem gente que tá lá anotando, já tem a galera que tá, sei lá, fazendo alguma outra coisa, no caminho, tá no trânsito, tá na academia, colocou na velocidade 1.5 duas vezes. Bom, eu não sei. O importante é que você está aqui comigo para aprender mais sobre Mordecai, Esther, capítulo a capítulo. Vamos agora para o capítulo 3, bora? Ó, lembrando, hein? Você curtiu o vídeo, se inscrever no canal, mas principalmente colocar no comentário qual foi o momento mais importante para você no estudo de hoje. Numa frase, isso aqui para mim foi super importante. Combinado? Aliás, pode deixar dúvidas também que eu vou responder, tá bom? Vamos lá? Esther capítulo 3. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu, olha quem vai aparecer, Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Agagita viria de Agag. Ok, mas quem é Agag? Agag era um rei amalequita. Quem eram os amalequitas? Eles eram inimigos de Israel. Um povo que atacou Israel de forma covarde logo após a saída do Egito, cruzou o Mar Vermelho. Eles atacaram o povo de Israel e Deus deu uma ordem que os israelitas deveriam exterminar aquele povo amalequita. Eu sei que o negócio de guerras no Antigo Testamento é um negócio meio forte, né, para nós assim, entender, mas por aquilo que tinha acontecido. Mas alguns tinham sobrevivido. E chegou uma hora que o rei Saul deveria completar essa missão, acabar de vez com os amalequitas, mas ele não faz isso. Em 1 Samuel 15 fala que ele poupou alguns amalequitas. E o rei Agag. Será que esse que estamos falando aqui é descendente desse rei? Agora, uma coisa que é muito interessante, se, por ironia ou não, se for real, o que nós estamos vendo aqui, então é real, não importa a sua interpretação. Nós vamos colocar, não, é real, ele é descendente de Agag, rei dos amalequitas, e Mordecai era da família de Saul, que vive a origem em Quis, da tribo de Benjamim. Algo muito interessante aqui. A diferença entre Saul e Mordecai. Saul não quis executar Agag por um motivo religioso totalmente... Tanto que o próprio Samuel fala assim, olha, a rebeldia é pior, é como ser um feiticeiro, é algo absurdo. Você deveria ter obedecido. Não, mas eu poupei porque... Não tinha que poupar nada. Você tinha que cumprir. Samuel foi lá e fez o que Saul não fez. Agora, Mordecai, diferentemente, indiretamente, vai ser instrumento para fazer o que Saul não teve coragem, que é dar fim a esse povo, aquilo que Deus determinou, no contexto, galera, da antiga aliança. Ok? Só para não escandalizar alguns que ainda não compreendem direito os movimentos do Antigo Testamento. Então ele era como um vizir, tá? Um vizir era como os olhos e os ouvidos do rei. Bom, quem assistiu Game of Thrones, falando de cultura pop de novo, era como se fosse a mão do rei. Não tem lá a mão do rei? É isso. Ele era o cara que dava ordens, não tinha um rei quem mandava Amã. Então Amã tinha se revestido de muito poder. Não se fala como ele chegou lá, não tem um registro de Amã fora da Bíblia, não falando de Heródoto, Xenofonte, qualquer outro, mas a gente sabe que ele foi um homem poderoso no contexto aqui da história de Esther e de Mordecai. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam
e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. O rei mandou que todo mundo se prostrasse. Moral, hein, meu? Poder. Mas Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Então aqui, gente, começa o conflito. Por quê? O que levou Mordecai a não se prostrar? Todo mundo se prostrava, não. Um motivo religioso porque os judeus não se prostravam a ninguém? Eu não vejo dessa forma, porque Amã não era uma figura de Deus. Os judeus não se dobravam a outros deuses. Então eu acredito que Mordecai e os judeus se prostravam diante do rei Assuero. Então eu não acho que é muito uma questão, na minha opinião, religiosa. Eu acho que há esse mistério, eu acho que vem de encontro a essa coisa da origem, minha opinião, a esse lance da origem de Amã, quem ele é, quem ele representa. Havia já algo espiritual, já havia algo que se movia ali de Mordecai espiritualmente contra Amã e o que ele representava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Porque quem mandou não foi Amã. Foi o rei que mandou que todos se dobrassem, se prostrassem diante de Amã. E dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porque é claro, imagina o ego de Amã, né? Uma ordem como dessa do rei. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Não, agora não é só contra Mordecai. Então o povo é um povo judeu. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, algo muito interessante desse trecho é nós já entendermos que a atitude de Mordecai desperta em Amã um espírito perseguidor, um espírito violento, um espírito destruidor. No nosso tempo, vamos trazer isso para o nosso tempo. Quando nós não nos dobramos a imposições espirituais e que nós entendemos que são diabólicas, que são contrárias ao plano de Deus, porque Amã representava oposição clara ao povo de Deus, então esse espírito perseguidor se levanta. Normalmente, esse espírito perseguidor começa a mover situações contrárias. Perceba, quando você se levanta, você se determina a não se dobrar às imposições desse mundo, às coisas malignas que sempre te dominaram, você começa a enfrentar uma guerra espiritual. Você começa a enfrentar espíritos. Foi exatamente o que aconteceu aqui. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do reino de Assuero, foi lançado Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar, ou seja, o último mês do ano do calendário religioso judaico. Tá? Eles lançaram sortes, caiu, então ele queria saber qual que seria, por sortes, o Pur, o dia mais favorável para o extermínio de todos os judeus. Nós estamos falando aqui que isso aconteceu quando o casamento de Esther, mais ou menos 4 a 5 anos que Esther já estava casada com Assuero. O último mês, e aí depois sabe que é o dia 13º, o dia escolhido para que uma força-tarefa em todas as províncias se movessem contra os judeus. Então Amã disse ao rei Assuero:
Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, é muita coisa, gente, para que entrem nos tesouros do rei. Você vê que ele já tem a sua influência como um vizir, como um ministro, como um segundo do reino. E, claro, ele mexe com aquilo que é a ganância dos imperadores, riqueza. Nossa, eu vou colocar recurso aqui dentro, eu vou tirar, eles têm recurso, vamos tirar recursos deles e trazer para o reino. Então, o rei tirou da mão o seu anel sinete, deu a Amã, filho de Amedata Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Até porque essa movimentação, esses exércitos em todas as províncias contra os judeus, tinha um custo. Tinha que pagar essa galera, toda essa movimentação era muito recurso. A gente está falando aqui, gente, 430, né, toneladas. Então, eu fiz aqui uma pesquisa que Heródoto revela que o tributo das províncias por ano era de 450 toneladas. Então, a gente está falando de muito recurso aqui que ele está falando. Por exemplo, quando Atenas, a cidade estava no auge, era o que ela tinha praticamente, a quantidade de prata que ela tinha na cidade. Então, era muito recurso que ele prometeu também ali. Então, no dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Olha a importância da comunicação. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. Ou seja, isso aqui foi assinado um dia antes da Páscoa, gente, dia 13 do primeiro mês, a Páscoa é o dia 14. Você imagine que todos os judeus estavam se organizando, porque o dia seguinte era a Páscoa, a celebração mais importante dos judeus, a saída do Egito, do cativeiro, do sofrimento. No dia anterior estava sendo assinada a lei de extermínio deles. Loucura isso. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, era uma ação em um só dia, o dia 13 do 12º mês, ou seja, 11 meses depois, quando estava assinando, que é o mês de Adar, que todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres, as crianças fossem destruídos, mortos, aniquilados, e que seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Então, era uma ação coordenada em 11 meses para ser executada em um dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Todo mundo falou assim: o que está acontecendo? O que é isso aqui? Como assim uma lei de extermínio de um povo? Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Mas estava acontecendo. Veja a movimentação do inimigo para impedir que o plano de redenção acontecesse. Estou trazendo de novo para o nosso tempo como nós reagimos a um decreto contrário. Lembra que eu falei? Banquete, decreto, casamento. Agora um decreto de extermínio. Como eu reajo a essas forças contrárias? Quem eu vou buscar quando tem uma sentença como essa? E de repente, tem pessoas que estão me assistindo que estão com sentenças de morte. De repente, alguém que falou assim: olha, eu estou com uma enfermidade mortal, olha, há algo na minha vida que está para morrer, o casamento está para morrer.
um negócio está para morrer, de repente, e agora? Como eu vou lidar com essa força contrária? Exatamente, essa capacidade de reação vai dizer o teu resultado. Então, eu preciso desenvolver a capacidade de reagir da forma certa. Eles iriam receber na Páscoa, um dia de celebração, um dia feliz, uma notícia terrível como essa. E de repente há pessoas que passaram por um tempo tão bom. Se olharmos para a história de Esther, já está aqui há 5 anos casado, tudo bem. Que incrível, Esther, está tudo legal. E de repente, no momento da Páscoa, estava tudo dando certo. Por que vem uma coisa como essa, mortal, destruidora, definitiva? Para Deus não há impossíveis. Existe um caminho de Deus que nós precisamos encontrar para nós vencermos, gente, para nós vencermos as sentenças contrárias. Esse caminho é Jesus. Amém? Como eu creio nisso, como eu vivo isso e como eu desejo que você viva também. Em nome de Jesus eu oro. Se você recebeu uma sentença contrária à tua vida, algo mortal, algo terrível, as coisas estão se movendo rápido, estão fora de controle e você está desesperado, eu quero, em nome de Jesus, determinar a graça e a sabedoria do Senhor Jesus Cristo na tua vida, para você vencer o que é contrário, para você reagir da forma certa, não na carne, não no ímpeto natural, mas agir pelo Espírito, vencer pelo Espírito, se mover pelo Espírito. E o milagre vai acontecer, e o livramento vai acontecer, e a intervenção de Deus vai acontecer. Vai trazer à existência o que não existe, pelo posicionamento de fé. Vai viver essa cura, vai viver essa restauração, vai viver a reconstrução, vai viver a obra completa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe demais. Vamos para o próximo. Você vai maratonando, vai estudando, vai se preparando. Não esquece de deixar aqui no comentário o que mais foi importante para você no capítulo de hoje. Valeu, um beijo, até a próxima.